A paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estou eu mais uma vez, a missionária Mara, trazendo essa programação Eis que Tudo Se Fez Novo, aqui na Rádio Jesus é o Caminho. Espero que os irmãos estejam bem, espero que os irmãos estejam aí cheios de esperança por dias melhores. Embora a Bíblia diga que as coisas vão apertar, não é muitas vezes muito animador, porque sabemos que é necessário que aconteçam muitas coisas para que Jesus volte. Mas mesmo assim, podemos nós cristãos estarmos seguros sabendo que Deus está ao nosso lado, independente da situação. Amém? Então espero que vocês estejam firmes nessa promessa. A promessa de que um lugar muito melhor aguarda por nós. Amém? A nossa Canaã. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Que Deus me abençoe e possa usar-me agora como um vaso onde Ele há de derramar tudo aquilo que é dele para que eu possa transbordar e dessa forma abençoar vocês também com essa mensagem. Amém? Então, essa programação, só lembrando, ela é feita sempre em 2 idiomas. A primeira meia hora é feita na língua brasileira, a língua portuguesa, mas logo após eu deixo sempre tocar um hino e retorno com a mesma mensagem aí na língua alemã. Eu vivo aqui na Alemanha já faz alguns anos, por isso a gente também leva a mensagem nesse idioma. Se você conhece aí algum alemão, onde quer que você esteja, e você venha gostar da mensagem, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre Eva, sobre também atitudes que muitas vezes nos afastam da presença de Deus, fazem com que percamos bênçãos. Vamos falar um pouquinho aí sobre a desobediência, amém? Mas que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos. Quem está no Brasil já está aí sentado à mesa, com certeza já esperando para almoçar, fazendo um almoço gostoso, um cheirinho de arroz, feijão, talvez um bifinho acebolado, uma saladinha de tomate com alface. Que delícia, não é mesmo? Nós aqui na Alemanha, aqui já são 5 horas da tarde, já estamos aí no horário de verão. Os dias aqui estão ficando cada vez mais bonitos. E já são aí 5 horas. Quando eu encerrar aqui a programação, já posso ir fazer a janta. Amém, meus irmãos? Então vamos lá? Vamos meditar na mensagem de Deus, na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que necessitamos. Temos que meditar nas Escrituras todos os dias, irmãos. Assim como gostamos de nos alimentar no corpo físico para ficarmos aí fortinhos, também precisamos nos alimentar do alimento espiritual, para que da mesma forma possamos também estar fortes. Amém? Então vamos começar. Então Deus nos abençoe. Essa programação, irmãos, ela leva o nome Eis que Tudo Se Fez Novo. E eu me baseei ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, onde a palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Essa é a promessa que temos. Uma vez que estamos em Cristo, algo novo começou. No momento que você entregou a tua vida, que você confiou a tua vida a Jesus, você começa uma nova vida. Agora você começa a aprender com o Espírito Santo de Deus a se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo, o desejo de todo crente. Abandonar todas as coisas que outrora fazíamos, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus. E à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos nos identificando com ela. Ora, em uma parte boa, ora, partes ruins, quando reconhecemos o nosso pecado, quando reconhecemos coisas que precisam ser corrigidas em nós. Então, aprendemos uma nova educação. Assim como éramos crianças, nossos pais ou as pessoas que cuidavam de nós diziam: não, isso machuca, isso fere, isso é perigoso. Da mesma forma, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a caminhar com Ele, vamos estudando as Escrituras também vão nos corrigindo.
mostrando isso não é bom, isso você pode fazer, isso traz bênção, isso traz maldição. E assim nós vamos tendo uma educação espiritual, uma nova educação que geralmente no mundo não se encontra. Por isso que precisamos ter essa sede, a sede e a fome de conhecermos a palavra de Deus. Amém? Então precisamos assim ter uma fome, como temos uma fome de manhã, que queremos tomar um café da manhã, para quem gosta do café aí, né? Fica aquele desejo assim, eu tenho que tomar uma xícara de café. Da mesma forma, o espírito tem que estar assim, agora eu preciso ler a palavra, mas não precisar no sentido de obrigação, mas no sentido de não ver a hora de poder estudar a palavra, porque sabe que vai entrar em contato com o Pai. Vai ouvir o Pai falar. Vai ouvir o Pai educar e dizer, filho, filha, olhe, faça assim e você terá vida. Abandone certos costumes para que você não venha a sair da minha presença. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é Deus falando conosco. Por isso que precisamos aí tomarmos tempo, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma palavra viva. Sabemos disso. E por que viva, Mara? É um livro. É viva porque ela se renova a cada dia. E o mesmo texto que você já leu, talvez ontem, se você for ler hoje novamente, não levando simplesmente como um texto, mas sim como Deus falando no teu coração. Você pode tirar um novo ensinamento e um novo ensinamento, e assim vai, ela se renova a cada dia. Você pode ouvir ou ler a mesma passagem diversas vezes, e diversas vezes Deus pode falar com você de maneiras diferentes. Por isso, vamos ter fome da palavra de Deus, amém? Ali em Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, a palavra de Deus também diz assim, Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ou seja, ele não mudou. Amém? Irmãos, tudo que Jesus fez no passado, ele faz hoje. O problema está que muitas vezes nós não estamos preocupados em queremos viver aquilo que Jesus vivia no passado, o que ele viveu no passado. Deveríamos ser como seus apóstolos, caminhando junto com ele, para aprendermos com ele. E quando estudamos a palavra de Deus, aprendemos com Jesus. Então esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Caminharmos com Jesus, porque se ele é o mesmo, como a palavra de Deus diz, tudo que ele fazia no passado, os milagres que ele fez, hoje nós podemos viver o mesmo através da nossa própria vida. Como assim, Mara? Sim, Jesus disse. Ele disse que nós viveríamos tudo aquilo que ele viveu e ainda mais. Ou seja, ele chegou a nos confiar até mais do que ele mesmo realizou nessa terra. E se essas coisas não acontecem, irmãos, não é porque a palavra de Deus não é verdadeira. Pelo contrário, o problema é que muitas vezes eu e você estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia, as coisas terrenas que ficarão aqui, que nós esquecemos de fazer aquilo que é para a eternidade. Não buscamos os milagres, não buscamos as maravilhas. Vivemos na terra como se essa fosse a única coisa que existisse, quando um céu aguarda por nós. Por isso que nós temos que viver uma vida cheia do sobrenatural. Porque nós somos filhos hoje, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, como se fôssemos co-irmãos, né? Com Jesus. Ou seja, tudo que ele fez, ele diz para mim e para você nessa tarde, você pode realizar os mesmos milagres que eu realizei, as mesmas curas que eu realizei. Mas para isso é necessário que você creia. Creia e me busque com toda a força do teu coração, porque se você me buscar, você vai me encontrar, diz Jesus. Mas isso tem que ser com toda a força do teu coração, e talvez essa seja a chave, que muitas vezes nós buscamos, mas buscamos de qualquer forma. Mas nós não buscamos com toda a força do nosso coração. Portanto, vamos buscar, meus irmãos, a viver uma vida mais cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos nos encher dele diariamente. Vamos viver maravilhas, milagres, para que a terra venha
a ter que admitir. Todas aquelas, não é à toa que a palavra de Deus diz que um dia todas as bocas confessarão que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque eles vão ver. Antes da vinda de Jesus também verão muitos milagres feitos através da minha e da sua vida, se nós quisermos. Mas para isso temos que nos colocar à disposição e buscar o nosso Senhor. Amém? Então vamos fazer isso, meus irmãos. Mas agora vamos entrar aí no tema de hoje. Como eu disse, eu gostaria de falar um pouquinho de algo que é fundamental para que venhamos realmente ter sucesso na nossa vida espiritual, que é a obediência. E o que acontece quando nós desobedecemos, como nós perdemos muitas coisas. Por isso que eu vou falar hoje aqui, ou decidi falar um pouquinho aqui sobre Eva. Amém? Quem foi Eva, meus irmãos? Sabemos que Eva foi a primeira mulher da humanidade. Ela foi criada por Deus a partir de uma das costelas de Adão, para que fosse sua companheira. Encontramos isso ali em Gênesis 2, entre o verso 20 e 22. Amém? Ela também foi a mãe de Caim, Abel, Sete e outros filhos e filhas cujos nomes a Bíblia não menciona. Amém? E eu gostaria de convidar você para abrir a tua Bíblia, já no primeiro livro, ali, Gênesis, no capítulo 1, entre o verso 26 e 31. Eu vou ler bem rapidinho, para não tomar muito tempo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para alimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Irmãos, aqui mostra então como Deus nos criou, como Ele criou todas as coisas. A mim e você também. Amém? O ser humano, Adão e Eva. E nós vemos que Deus ele deu autoridade a Adão e Eva. Ele diz para que eles cuidassem de tudo aquilo que Deus havia criado. Amém? E dando sequência ainda ali em Gênesis, agora no capítulo 2, verso 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dando sequência, ainda no capítulo 2, ali 16 e 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Irmãos, Deus havia dado uma ordem. Eles poderiam comer de todas as árvores daquele jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam se alimentar. E aí vemos a desobediência. A desobediência de Eva, infelizmente. Haviam tantas árvores, irmãos, tanto alimento, tanto fruto, mas sabemos que Eva se deixou levar pela serpente e acaba desobedecendo a Deus. E ali em Gênesis, agora no capítulo 3, verso 1 até 6, lemos assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, abrirão os teus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore também era desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, que triste, não é mesmo? Que triste a desobediência. A curiosidade levou Eva a não se preocupar com a vontade do Senhor e fazer sim a sua própria vontade. Quantas vezes eu e você, vamos ser sinceros, irmãos, quantas vezes nós também nos sentimos tentados a fazer aquilo que sabemos que desagrada a Deus? Pior do que isso, quantas vezes fazemos? Assim como Eva, somos tentados e cedemos. O problema está que quando temos consciência do certo e errado, porque Deus ele nos deu um Espírito Santo, eu e você, se entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Ele é um excelente conselheiro. Quando estamos prestes a cometer um erro, ou até antes disso, Ele já vem nos avisar. Ele de alguma forma nos deixa claro que aquilo não é bom que façamos. Ele envia pessoas até nós, para nos ajudar, para dizer não faça. Mas, uma vez que temos conhecimento, então temos uma responsabilidade muito grande. Porque existem momentos, à medida que nós vamos caminhando com Deus, é lógico que não conhecemos ainda todas as Escrituras. Então, cometemos muitas vezes erros, ou até mesmo antes da nossa conversão, sem saber o que estávamos fazendo. Mas, à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, irmãos, os nossos olhos vão sendo abertos. Então, vamos tendo consciência do certo e errado. Eva sabia. Ela sabia que não deveria, mas infelizmente ela cede. Cede ali devido ao investimento da serpente. E talvez você diga: eu não tenho não corro esse risco, não tem nenhuma serpente ao meu derredor. Claro que tem. A serpente ela continua circulando ao meu e ao teu redor 24 horas por dia. É Satanás. A serpente é a representação viva de Satanás. Muitas vezes ela pode ser representada por um ser humano também, que chega e te faz um convite: olha, tome aqui, vamos ali, faça isso. E você tem o Espírito Santo que te alerta e diz: não faça. Mas a pessoa diz: vamos lá, o que é isso? Deixa pra lá. Não tem ninguém olhando. Isso não é pecado, tem coisa muito pior do que isso. E quantas vezes, assim como Eva, cedemos ao pecado? Amém, meus irmãos? Triste, mas é verdade. E aí vem as consequências. O pecado, a desobediência, sempre acarreta numa correção. E nós lemos ali em Gênesis agora, no capítulo 3, a partir do verso 22 até o 24. Ali a palavra de Deus vai nos dizer: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora um homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus irmãos, o que o pecado faz conosco? Ele nos mata. Sabemos que o preço do pecado é a morte. E talvez você diga: não, mas ele não matou Adão. Ele simplesmente não permitiu mais que ele permanecesse ali, mandou para a terra, para lavrar a terra. Não, meus irmãos, a partir daquele momento Adão começou a morrer, sim. Porque vocês ouviram que ele disse, Deus disse,
que a partir daquele dia ele não comeria da árvore da vida, ou seja, ele não teria vida eterna. Ele iria morrer. A partir daquele momento, Adão estava destinado à morte. Amém? Assim como eu e você também. A morte espiritual. A separação eterna de Deus. Então, existe a morte. Sempre vai existir uma consequência, meus irmãos. Talvez a morte dos teus sonhos, a morte do teu ministério, a morte da união da sua família, ou seja, algo ruim, que realmente corta. O pecado nos afasta de Deus, ele faz com que haja um rompimento num relacionamento com Deus. É claro que, se nós, hoje com Jesus, ele conseguiu restituir toda essa situação, ele conseguiu transformar essa situação. Sabemos que se nós estamos em Cristo, nós podemos pedir perdão dos nossos pecados e somos perdoados. Então, essa união, ela se reforça novamente. Mas não podemos ficar brincando com o pecado, porque ele, de qualquer forma, sempre vai trazer consequências. Amém, meus irmãos? Pois bem, é importante que nós tenhamos essa consciência. Eva, ela havia sido criada para viver eternamente. Mas devido à sua desobediência, ela foi lançada para fora do paraíso, tendo agora que viver dias difíceis, devido à sua desobediência. E assim é comigo e com você. Quando nós estamos vivendo em pecado, a nossa vida se torna muito mais pesada. Amém? E como é fácil nós nos deslizarmos e fazermos isso. Talvez a gente pense, mas Eva foi tola de ficar ouvindo a serpente. Mas quantas vezes nós também damos ouvidos à serpente? Amém, meus irmãos? Quantas vezes nós damos ouvidos ao mal, à serpente? E nós vemos aqui que os nossos erros, por isso nossos erros, eles também afetam. Eles afetam, inclusive, não somente a nossa vida, só que, além disso, as próximas gerações. Porque lógico que Deus tinha ali um plano maravilhoso para a vida de Eva. Ela, a mãe da humanidade, tendo um homem que a amava. Ou seja, Eva foi criada para viver eternamente. Tendo essa dádiva, aquela dádiva maravilhosa de estar todas as tardes caminhando num jardim maravilhoso, conversando diretamente com Deus. Amém? Olhando-o, vivenciando-o. Mas ela se deixa levar para uma conversa tão infrutífera, e acaba dando mais credibilidade para o inimigo, para a serpente, que lhe falara as coisas que, na verdade, era totalmente contra aquilo que Deus havia falado. A serpente, ela vem dizer, não, o que Deus disse não é verdade, não é bem assim. E Eva, ela prefere dar crédito à serpente e deixar de lado aquilo que Deus havia criado. Deus havia criado aquele jardim, criado Eva, criado Adão. E ela prefere acreditar na serpente, que foi criada também, de uma certa forma. Tudo é criação. Mas ela preferiu acreditar naquilo que foi criado, ao invés de acreditar no Criador. E eu e você, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o inimigo, ele vem sutilmente, como veio a serpente ali diante de Eva. Ela foi devagarinho, tentando convencer Eva de que aquilo que Deus havia falado não era bem assim. E Eva se deixa levar. Por isso que eu e você, nós temos que ter essa certeza. A Bíblia é a palavra de Deus. É a verdade. Quantas vezes, irmãos, eu ouço crentes tentando amenizar a palavra de Deus, até mesmo para essa serpente. Isso me dá uma certa fúria na hora. Porque eu penso, por que querer amenizar o pecado? O pecado é pecado. E muitas vezes nós estamos hoje numa época que muitas pessoas estão com medo de falar a verdade. Estão procurando popularidade. Porque se falam a verdade, talvez muitas pessoas não vão segui-las mais na internet, ou não vão gostar dela. Mas uma coisa é certa, eu e você, nós não fomos criados
para agradar o homem, mas para educá-lo no caminho da verdade. Se somos servos de Jesus, eu e você, a nossa função é levar a palavra de Deus à frente e não tentar amenizar, porque se fizermos isso, somos uma serpente. A serpente não diz, não, Deus mentiu, mas ela diz, não é bem assim. É assim que o pecado entra, irmãos. Talvez você vai ouvir, não, mas tem tanta gente que faz. Não é tão mal assim. Não seja tão radical. Eu já ouvi, irmãos, de crentes logo no início da minha conversão, eu sabia tão pouco sobre a palavra de Deus, mas a palavra quando entrava ficava do jeito que entrava. Aí eu também repetia do jeito que eu tinha aprendido e muitas pessoas falavam, não, mas você é muito radical. O tempo mudou. Pessoas que já estavam caminhando com Jesus há muito mais tempo do que eu, que deveriam me instruir no caminho da verdade. Se eu tivesse seguido algumas delas hoje, eu estaria bem distante de Deus. Talvez eu nem estaria seguindo a Jesus. Quantas vezes eu cheguei a questionar essas pessoas? Mas você não tinha dito na pregação, aquele dia quando você ministrou a palavra, você não disse tais palavras? E a pessoa, sim, mas veja. Irmãos, temos que tomar cuidado para que nós também não venhamos ter este papel de serpente. Amém? Que nós também não venhamos pegar a palavra de Deus e tentar manipular, transformar para o nosso próprio benefício. Porque não queremos magoar ninguém, porque não queremos entristecer ninguém, porque não queremos sermos vistos como fanáticos. Eu e você, nós estamos aqui para levarmos o evangelho genuíno a toda criatura. Amém? É lógico que em amor, tudo em amor, principalmente diante daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Mas quando estivermos diante de pessoas que a conhecem, mas as estão manipulando para o seu próprio benefício ou para amenizar o seu próprio pecado, aí eu acredito que podemos ser um pouco mais diretos. Porque é como se fosse já a serpente, tentando manipular, porque é lógico que a serpente conhecia muito bem a palavra de Deus. Ela sabia muito bem o que ia acontecer. Mas Eva talvez não estava assim tão ciente de quem era a serpente. Ou Eva estava com um pouquinho já com aquele desejo de querer se tornar melhor do que Deus? Ou saber tanto como Deus, como a própria serpente? Tomemos cuidado, irmãos. A palavra de Deus permanece. Agrade-nos ou não agrade-nos. A palavra de Deus, ela não vem para nos agradar. É aí que está. Quantas vezes quando eu estou ministrando a palavra, irmãos, numa célula, quantas vezes eu sou debatida, pessoas não gostam. Quando a gente fala a verdade. E diz, não, mas eu vejo assim, você está vendo assim. Eu falei, não, gente, não é que eu estou vendo assim, está escrito, vamos ler de novo? Vamos ler? A gente não precisa mudar a palavra escrita. É só ouvir e pronto. E agora vamos praticar. Se Deus diz não faça, então não é para fazer. Amém? Se Deus diz não vá, não se envolva, então não vá, não se envolva. Temos que ser nesse ponto radicais, sim. Ou seja, no sentido de sermos fiéis à palavra de Deus. Eva teve as suas consequências. Conhecemos o final dessa história. Não posso continuar, que já passou meu tempo. Mas sabemos que não foi nada fácil. Aquela vida maravilhosa que ela tinha, ela perdeu. Teve que ter os seus filhos com dor. Seu marido teve que trabalhar para trazer o pão do dia a dia para casa. A comunhão com Deus foi quebrada. Amém? E é assim comigo e com você. Se começamos a viver no pecado e nos afastamos da verdade. Mas eis que Jesus, ele está aqui e bate a nossa porta constantemente. Através do seu Espírito, ele nos orienta para que vivamos uma vida correta. Não precisamos perder a presença de Deus, nos afastarmos dele devido ao pecado, mas sim vencer o pecado
para permanecermos sempre na presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos viver de uma maneira tal que agradamos ao Senhor. Vamos ser fiéis à palavra de Deus e para isso temos que conhecê-la e seguir conhecendo e meditando nessa palavra todos os dias. E assim seremos fortes o suficiente para identificarmos e sábios o suficiente, não é mesmo? Para identificarmos as serpentes, as suas vozes, as suas palavras, combater em nome de Jesus com a verdade e sair de todas essas situações mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então essa foi a mensagem do dia de hoje. Vamos ser obedientes. Não vamos dar ouvido à serpente, a Satanás e aqueles seus anjos que estão aqui na terra e muitas vezes, através de pessoas, tentam nos corromper e nos tirar da presença de Deus, porque isso é tudo que Satanás quer, tirar você da presença de Deus. E a desobediência faz com que isso aconteça. Que Deus abençoe o teu coração, a sua vida, os teus pensamentos. Que Deus te dê uma fome da sua palavra, que você todos os dias se dedique a ela, para conhecer melhor o teu Deus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fico na paz do Senhor Jesus. E agora eu vou deixar aqui tocando um belo louvor e retorno logo após com a mesma mensagem na língua alemã. Beijo, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus está dizendo para você: eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem, já faz dias que você não olha